Hello, everyone. Good evening. Boa noite a todos. Hello, hello. Boa noite. Sejam bem-vindos. How are you doing? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a esta Masterclass que eu preparei para você com muito carinho sobre um tema excelente e super relevante, que eu tenho certeza que vai te inspirar aí para você estudar inglês, aprender inglês, melhorar o seu inglês e que você de fato possa crescer pessoalmente, crescer profissionalmente. Então, essa é a minha missão aqui, esse é o meu objetivo, entregar esse conteúdo para você. Eu já vou explicar um pouquinho como eu organizei essa Masterclass. Então, fique conectado aqui comigo até o final. Eu não vou conseguir responder os comentários, mas vocês podem deixar tudo aqui e depois, aos poucos, eu vou respondendo no meu Instagram e aqui no YouTube também. Então, sejam bem-vindos, vamos começar. E o tema da nossa Masterclass de hoje é a importância do inglês para você crescer profissionalmente. E eu queria começar abrindo um parênteses aqui hoje e distinguindo um pouco, né? O que é crescer profissionalmente e o que é crescer profissionalmente. Será que a gente pode fazer essa distinção? Será que existe só crescer profissionalmente através do inglês e não crescer pessoalmente e vice-versa? E aí eu vou pegar um pouquinho o exemplo de todas as pessoas que vêm até mim, alunos, amigos, conhecidos, que muitas vezes vêm pedir ajuda, orientação, são pessoas que querem estudar, que querem melhorar o inglês, mas para um objetivo específico. Então, eu tenho pessoas que vêm até mim e dizem, teacher, eu estou precisando de um inglês para viajar, para não passar perrengue, para me comunicar melhor, para fazer uma viagem melhor. Ou então, teacher, eu quero inglês para me posicionar melhor no mercado de trabalho, para participar de entrevistas de emprego em inglês. Então, as pessoas vêm, às vezes, com objetivos bem definidos e bem específicos. Mas o meu conhecimento, né, a minha informação para você hoje existe o falar inglês, existe o se comunicar no idioma, o se comunicar na língua. Será que a gente consegue estudar somente para entrevista de trabalho? Será que a gente consegue estudar inglês somente para se posicionar melhor no mercado? Ou inglês somente para viagem? Ou está tudo junto, está tudo conectado, tudo interligado? E é isso que eu digo. Você até pode ter objetivos específicos no momento, mas falar inglês é uma coisa só. Então, na verdade, existe o estudar inglês, né? Você traça aí objetivos, traça uma trajetória com o idioma e você vai melhorando, você vai aprendendo estruturas da língua, você vai treinando a sua pronúncia, você vai treinando o seu ouvido para que você se comunique melhor em diversas situações. Então, esse é o meu recado para você hoje, é o meu conteúdo, é o meu conhecimento que eu estou transmitindo aqui para você. E eu gostaria de realçar que existe o falar inglês, existe o se comunicar em inglês, se comunicar no idioma. E aí, é claro que se você tem hoje um objetivo mais específico de passar por uma entrevista de emprego em inglês, de aplicar para uma vaga, a gente pode sofisticar e melhorar um pouco mais o seu vocabulário, o inglês que você tem, para que ele fique apropriado para esse tipo de situação. Ou se você vai fazer uma viagem importante, enfim, com a sua família, com um grupo de amigos, e você quer aprender um pouquinho mais de vocabulário de viagem, de comida, de restaurante, também é ótimo. Mas vamos tentar não fazer essa distinção entre um inglês para um objetivo específico, um inglês para outro, quando, na verdade, é tudo uma coisa só, é que nem o português, né? E se a gente pensar, é que nem qualquer outro idioma. A gente fala o português, que é a nossa língua mãe, né? E a gente consegue aplicar ele em todas as situações. A gente sabe passar de uma situação formal para uma informal e vice-versa. Então, esse também deve ser o seu objetivo com o inglês.
Então, se a gente está viajando, a gente acaba usando um vocabulário mais específico de viagem. No português também. Se a gente sabe que a gente vai participar de uma reunião no seu trabalho, né, na empresa, ou se você vai participar de uma entrevista de emprego, a gente vai precisar de um português talvez um pouquinho mais formal para aquela situação específica. E o mesmo acontece com o inglês. A gente tenta não distinguir, né? Existe um inglês, que é esse inglês aí que você precisa aprender, que você precisa utilizar, para que você possa, então, crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, esse é o meu primeiro parênteses de hoje, dessa Masterclass. O que é crescer profissionalmente e o que é crescer pessoalmente? Será que a gente não pode conectar os dois aí? Eu acho que sim. Será que, se a gente estiver preparado para crescer pessoalmente, a gente também não pode levar o inglês com a gente e crescer profissionalmente? Será que você não pode se posicionar melhor no mercado de trabalho? E, ao mesmo tempo, se você está estudando para crescer profissionalmente, é claro que você vai crescer pessoalmente também. Imagina quantos benefícios você não vai ter por falar inglês, por se comunicar no idioma, por falar um inglês apropriado, correto, por estar estudando, se aperfeiçoando e se aprimorando. Então, de novo, para mim, são dois âmbitos bem conectados, o pessoalmente e o profissionalmente. Então, a gente sabe que a gente precisa, sim, do inglês. O inglês é importante para você crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, se você fala o inglês para o mercado de trabalho, é claro que você vai tirar benefícios disso. Então, um emprego melhor, salários melhores, coisas melhores que você pode proporcionar para sua família, quem sabe aceitar uma oferta de trabalho fora do Brasil, e aí é claro que você também está crescendo pessoalmente. Então, vamos tentar parar um pouco de distinguir aí as duas coisas como se fossem coisas completamente diferentes, e eu estou falando isso com base nos meus alunos, no histórico dos meus alunos, em todos esses pedidos de ajuda que eu recebo. Então, esse é o meu recado para você hoje. Vamos unir aí as duas coisas. Vamos trabalhar o seu inglês para você crescer pessoalmente e profissionalmente. Ok? Vamos lá, estou muito animada, tem muita coisa boa por aqui. E eu queria falar que a prática do inglês, o estudar inglês, é uma comparação que eu sempre faço, é como dirigir. Para todo mundo que dirige, e até mesmo para quem não dirige, a gente sabe que se você não praticar, não vai adiantar. Por mais que você tenha toda a teoria, por mais que você tenha aprendido a gramática, que você consiga conjugar os verbos, se você não fala, se você não se expressa oralmente, na hora H você não vai conseguir, não vai sair. E é a mesma coisa com aprender a dirigir, a tirar sua carteira de motorista. A gente aprende toda a teoria primeiro, e aí depois a gente vai lá e coloca em prática o que a gente já aprendeu, o que a gente já viu em termos de teoria. Agora, se a gente não pratica, se a gente não tira o carro da garagem, como você imagina que vai ser a sua direção? Diz aí para mim. É claro que não vai ser boa, porque você não pratica. Então, a ideia é exatamente a mesma. Se você estuda o inglês, a teoria da língua, né, a estrutura da língua, os pronomes, os verbos, as preposições, todos os tópicos gramaticais, mas você quase não escuta, você não treina o seu ouvido, ou você quase não fala, ou por falta de oportunidade, ou porque você tem vergonha de falar e de falar errado, ou porque você tem vergonha de se expor. E aí, como é que vai ser na hora em que você realmente precisar falar o idioma? E aí pode ser para uma entrevista de emprego, pode ser para uma viagem internacional, pode ser porque um gringo te abordou na rua, um estrangeiro te abordou pedindo informação, e aí você, e agora? Agora eu vou ter que usar? Será que vem? E aí eu vou contar rapidinho para vocês a minha experiência. Eu estudei quase 9 anos num curso tradicional aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade. Esse curso ainda existe até hoje e sempre foi um curso baseado muito na gramática, muito mais na gramática do que na prática da conversação, da comunicação oral. E eu fiz aqueles 8 anos, desde pequena, quando a minha mãe me colocou e começou a fazer esse investimento. E, enfim, fui seguindo, mas eu tinha muita vergonha de falar. Eu sempre fui uma pessoa bem tímida.
E aí depois eu tive que trabalhar essa minha característica. Mas eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito envergonhada. Eu tinha muito medo de falar errado, de cometer erros na língua na frente de outras pessoas. Então, na maioria das vezes, eu entrava na aula muda e saía calada. Estudava 2 vezes por semana e tinha essa minha característica de ter muita vergonha de me expressar na frente dos outros. E eu tinha outros amigos na sala, outros colegas de classe que eram super extrovertidos e sempre respondiam, davam opinião, falavam, praticavam. E eu sempre ficava mais aquém do que eu gostaria, mais nas sombras. Eu só respondia quando a professora pedia, quando era necessário. E eu tinha aquele mindset, aquela ideia de que, bom, não tem problema não, eu estou aprendendo a teoria, eu estou aprendendo a gramática, e aí na hora que eu precisar, eu vou conseguir falar. Então, muitas vezes eu me pegava treinando as frases, montando as frases sozinha, na minha cabeça, mentalmente. E aí eu pensava, se alguém me pedisse uma informação agora sobre como chegar no metrô mais perto, eu construiria a frase dessa forma. Ou se eu precisasse fazer um check-in no hotel, eu falaria dessa outra maneira. Ou se eu precisasse fazer uma entrevista de trabalho, eu me apresentaria dessa outra forma. Mas eu não estava colocando nada em prática. Então eu achava que na hora que a situação aparecesse, na hora que ela surgisse, eu estaria super pronta para me comunicar. Bom, os anos foram passando, depois de 8 anos eu me formei, concluí o curso, aquela formatura com beca e tudo, e aí eu percebi que de fato eu não conseguia me comunicar. Quando a situação apareceu, eu não conseguia falar. E aí eu vi que realmente não era assim que funcionava. Eu precisava estar colocando em prática desde o início, porque é uma outra língua. Tem uma série de músculos que a gente precisa trabalhar para conseguir falar, tem uma série de sons, de fonemas que a gente precisa colocar em prática depois de ter estudado. E eu, de fato, não fazia isso. Então, eu estou aqui contando a minha experiência, porque não adianta a gente estudar só a teoria, não adianta, assim como dirigir, não adianta a gente não praticar e ficar ali somente na gramática, né? Ou somente num inglês básico, porque no momento em que a realidade chegar e você precisar colocar em prática, a gente fala aquele famoso "e travei". E por que será? Por que será que a gente trava? O que está faltando aí para a gente realmente começar a colocar em prática o nosso inglês? Bom, resumindo a minha história, depois eu fui correr atrás por conta própria, fiz alguns cursos de conversação, até que eu, de fato, entendi que eu precisava estar aberta a erros, a ser corrigida por outras pessoas, aceitar que eu ia errar muitas vezes e que o erro faz parte do aprendizado. Então, por isso eu estou entregando esse conteúdo aqui para você, porque eu sei que ele é importante, eu espero que ele possa fazer a diferença e possa fazer você pensar um pouquinho, refletir sobre a importância do inglês para você crescer profissionalmente e pessoalmente. Eu não conheço ninguém que me diga, teacher, eu já cheguei no auge aí da minha carreira, no auge da minha vida profissional e eu não preciso eu não preciso crescer mais. Eu não estou interessada em mais crescimento. É claro que não. E a gente sabe que o inglês vai te proporcionar tantas oportunidades que estão por aí, apenas te esperando. Bom, para quem que é esta masterclass que eu fiz hoje, que eu estou fazendo, que eu preparei com tanto carinho? Ela é para todo mundo. Ela não é somente para quem está sem trabalhar e em busca de um outro emprego ou de novas oportunidades, mas ela é para todo mundo que, mesmo trabalhando, quer estar pronto para estas novas oportunidades. Por quê? Porque a gente não sai falando inglês da noite para o dia. A gente, de novo, precisa praticar. Então, a gente precisa começar a se preparar o quanto antes, para que quando a oportunidade chegue, você esteja pronto para ela. Talvez essa oportunidade já tenha até batido a sua porta e você ou deixou de aplicar para a vaga, ou você aplicou, mas se sentindo ainda muito inseguro e acabou deixando ela passar. Então, é uma masterclass para quem não está trabalhando e está em busca de uma nova oportunidade, de um novo trabalho e sabe que o inglês pode te abrir portas. É para quem está trabalhando, mas quer estar pronto para todas essas novas oportunidades. E é também para todo mundo que quer se posicionar melhor, quer se destacar no mercado de trabalho, no ambiente corporativo.
ok? Então, independente de onde você trabalhe, seja uma grande empresa, uma multinacional ou não, o inglês é relevante para você sim, e é para isso que eu estou aqui hoje, para te mostrar tudo isso. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu selecionei aqui 5 motivos, 5 razões pelas quais o inglês é importante para você crescer profissionalmente. E aí eu não preciso voltar ao início da Masterclass e dizer que se você crescer profissionalmente, você também está crescendo pessoalmente. Mas eu separei, tem muitas outras, eu separei hoje aqui 5 que eu considerei mais relevantes para entregar para você nesse momento, e para que você possa ficar aqui comigo, refletir um pouquinho sobre todas essas coisas que a gente vai falar hoje, e de fato como o inglês vai impactar aí positivamente a sua vida. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela, eu espero que todo mundo consiga ver. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, só por um problema, por uma questão, uma razão técnica. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Então vamos lá, agora vai. Bom, vamos ao tema principal dessa Masterclass de hoje, que é a importância do inglês para você crescer profissionalmente. E aí dentro desses tópicos, desses 5 tópicos que eu separei, o primeiro através do inglês, você consegue se comunicar com várias pessoas de vários lugares do mundo e criar uma rede de contatos internacional. Então, olha que interessante, a gente sabe que no mundo de hoje, que é um mundo globalizado, que é um mundo internacionalizado, não existem mais barreiras. A internet e a tecnologia, aos poucos, vem derrubando essas barreiras geográficas que estão sendo quebradas. Hoje, com o momento de pandemia, a gente sabe que muitas empresas estão aplicando trabalho remoto. E aí a gente vai falar sobre isso ainda um pouquinho mais à frente. Hoje você tem a chance de trabalhar de qualquer lugar do mundo e as empresas estão realmente investindo na contratação de pessoas qualificadas de diferentes países. Eu posso dar o meu exemplo nesse universo, que antigamente eu ia na casa dos meus alunos para dar aulas individuais ou às vezes em dupla. Hoje em dia esse movimento não existe mais, então eu ficava num raio ali, muito próximo a mim, aqui no Rio de Janeiro, para que eu conseguisse dar conta de me deslocar e ir na casa de todo mundo. Hoje eu tenho alunos de todos, de vários países que vocês possam imaginar, de todo canto do mundo. Eu tenho aluno na Ásia, eu tenho aluno na Europa, eu tenho aluno nos Estados Unidos e na América do Sul também. Então, a gente tem uma diferença de fuso aí, mas existe essa ampliação das nossas possibilidades com o fim dessas barreiras geográficas. Assim como você também pode contratar um professor ou comprar um curso de qualquer lugar. Você não precisa ficar restrito aonde você mora, a esse regionalismo, a localidade onde você está. Então, é importante a gente lembrar que as empresas estão, sim, contratando pessoas de diversas partes do mundo. O mundo está globalizado, o mundo está internacionalizado. Muitas empresas tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, mas muitas outras já estavam aplicando o trabalho remoto antes. Então, não foi uma mudança muito drástica, porque elas já adotavam esse tipo de trabalho. Então, imagina essa capacidade de comunicação com pessoas do mundo inteiro, que se amplia através do idioma, através do inglês. Então, conexões que você pode fazer, todo um networking que você pode construir com pessoas de outros países e, quiçá, abrir as portas e as possibilidades para que você daqui a pouco, se você tem essa intenção, não é todo mundo que tem, para que daqui a pouco você possa aplicar aí para uma vaga numa outra empresa, numa empresa internacional, onde quer que você esteja. Então, e eu acho que isso é o melhor, é o que tem de melhor hoje em dia com essa redução aí das barreiras geográficas. E é o inglês que vai te conectar no mundo inteiro. Aonde quer que você vá, é o inglês que você precisa falar.
é o inglês que você precisa dominar. Então, a gente sabe que falar inglês não é mais um diferencial hoje no mercado de trabalho, não é mais um diferencial para você crescer profissionalmente, mas é um pré-requisito. Então, se você ainda acha, se você ainda tem dúvidas de que o inglês pode te levar a muitas outras possibilidades, a muitos outros lugares, está na hora da gente desconstruir um pouquinho essa ideia e abrir aí o nosso coração, abrir a nossa mente, mudar o nosso mindset e ver que o inglês vai sim te abrir muitas portas. Então, essa foi o primeiro motivo pelo qual a Masterclass de hoje fala sobre a importância do inglês para você crescer profissionalmente. Bom, a segunda razão que eu selecionei para vocês, o segundo motivo é: você terá melhores oportunidades na sua carreira. Não existe o contrário. Não existe algo do tipo, eu falo inglês, mas eu não tenho muitas oportunidades. Ou eu falo inglês, mas eu não estou bem posicionado. Não existe isso. Karina, particularmente, não conheço uma pessoa que domine o idioma, que seja fluente no idioma, que se comunique super bem e que esteja mal empregado ou que esteja mal posicionado. Se estiver, é porque quer. Porque a gente sabe que as oportunidades, elas estão aí para quem fala o idioma. E as empresas buscam cada vez mais colaboradores capacitados, pessoas que sejam qualificadas. Então, a gente sabe que essas grandes corporações internacionais, ou até mesmo corporações nacionais, empresas nacionais dentro do Brasil, precisam de profissionais competentes, profissionais fluentes, e muitas vezes em mais de um idioma. Às vezes não é nem mais só o inglês. Você precisa falar o português, é claro que é a sua língua mãe, o inglês e mais um terceiro idioma. Então, se você ainda não fala o inglês, se você acha que o seu inglês ainda está aquém do que você gostaria, aquém do que o mercado de trabalho precisa, está na hora de correr atrás, está na hora de tirar esse atraso. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Para ajudar você a crescer profissionalmente, para ajudar você a entender que o inglês vai sim te levar a muitos lugares maravilhosos, que ele vai te abrir portas. Então, a gente sabe que muitas vezes somente ser um bom profissional, né, somente ser um profissional capacitado, habilitado, não é o suficiente. Você tem que ter aí um segundo idioma, que na maioria das vezes é o inglês, e quiçá um terceiro idioma, dependendo da empresa aonde você esteja trabalhando ou para onde você esteja aplicando. Então, o que a gente sabe? Que é preciso treinar, é preciso estudar, é preciso melhorar. Eu tenho muitos alunos que já falam inglês, que já têm um nível avançado do idioma e que continuam estudando, que continuam praticando. Aí eu volto lá no início dessa masterclass, quando eu falei um pouquinho sobre dirigir. Se você não colocar sempre o inglês em prática, infelizmente não é como andar de bicicleta. A gente perde fluência, a gente perde vocabulário, a gente perde velocidade, naturalidade no nosso speech, no nosso discurso, na nossa fala, na nossa comunicação. Então, a gente sabe que não basta só, eu estudei 6 anos de inglês, eu já aprendi, eu já estou num nível bom, não preciso mais praticar. Não é verdade. Você tem que estar sempre colocando a sua oratória em prática. E se você for chamado para uma reunião em inglês no trabalho, de repente, você está preparado? E se você tiver que fazer um telefonema ou atender um telefonema em inglês no trabalho, você está preparado? E aí o que eu sempre digo para todo mundo é que a gente sabe se a gente realmente sabe na adversidade, quando a gente precisa resolver um problema, uma negociação na empresa, quando você precisa resolver um problema com um cliente. Então, é aí que a gente vê se o seu inglês ele está apurado, ele está sofisticado para você, de fato, conseguir atingir os seus objetivos. Então, a gente precisa, sim, treinar, praticar, estudar, praticar a sua oratória. É importantíssimo. Muitas vezes, aprender, conhecer os jargões do meio em que você está, do meio em que você atua. E quanto mais profissionalismo você transmitir, melhores serão as suas chances de sucesso, de negociação, de fechar um acordo, de atingir aí os seus objetivos. Então, esse é o meu motivo número 2. Você, de fato, terá melhores condições e oportunidades na sua carreira. As empresas estão buscando por profissionais colaboradores capacitados. Então,
Não deixe para se preparar depois. Não deixe para se preparar quando a oportunidade bater à sua porta. Ok? Muito bem. Número 3. Você adquire uma capacidade muito maior de acompanhar os movimentos internacionais da sua área de atuação. Olha que legal. E a gente sabe que o ambiente corporativo ele valoriza essas habilidades. Por quê? Porque a empresa ela quer ver o sucesso das negociações e esse sucesso ele depende de uma boa comunicação. Ele depende de um bom relacionamento e a comunicação ela é primordial. Se você não se comunica, como é que você vai se apresentar? Como é que você vai se posicionar melhor? Como é que você vai aplicar para uma vaga? Então, de novo, nós temos que estar preparados. E aí eu falo para todo mundo, tá, pessoal? Para quem está começando a carreira agora, para quem já está estabilizado no trabalho, a gente sabe que para quem está começando, principalmente estagiários, trainees, é exigido ao menos o conhecimento básico da língua. É inadmissível para uma empresa hoje que o profissional ele não esteja nem ao menos estudando inglês. Muitas empresas consideram isso como um fator positivo na hora da contratação. Como é que está o seu inglês? Isso se a entrevista de emprego não for em inglês, né? Como é que está o seu inglês? Ah, eu consigo me comunicar um pouco, enfim, eu consigo ouvir bem, falo um pouquinho. Agora, se você não está nem estudando, se a empresa percebe que você não está buscando aperfeiçoar, melhorar o seu nível, talvez, será que vale a pena investir nesse profissional? Considerando que podem ter tantos outros aí que estão com o inglês mais sofisticado, mais lapidado. Então, às vezes, só as habilidades que você tem, só a experiência que você tem, o conhecimento, não são suficientes. A gente tem que apresentar aí algo a mais que vai, de fato, mostrar para o seu empregador, para a empresa, que você é o candidato ideal para a vaga, que você é um profissional que busca se qualificar. E aí o inglês faz parte dessa qualificação. Não é só uma pós-graduação na sua área, não é só um curso de aperfeiçoamento, mas é também falar o idioma. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a comunicação em inglês, ela demonstra a importância que a pessoa que você dá ao seu desempenho profissional. Então, se você está estudando, se você está buscando melhorar o seu inglês, isso é super valorizado pelo mercado de trabalho, pelo ambiente corporativo. Então, é uma obrigação, na verdade. Hoje, ter inglês no currículo é uma obrigação para quem quer crescer profissionalmente. Ok, vamos lá. Vamos seguir. Estamos chegando ao fim dos nossos 5 objetivos, das nossas 5 razões. E eu espero que você esteja, de fato, se beneficiando de todas elas, que elas possam te ajudar, que elas possam esclarecer aí muitas coisas para você. Número 4, você terá maiores salários e maior empregabilidade. Eu acho que não há dúvidas sobre isso, né? De que o inglês, de fato, ele te proporciona maiores salários, porque significa que você é um profissional bem qualificado, capacitado e te garante maior empregabilidade. Você precisa se desenvolver o tempo todo em tudo, não somente na sua área, mas em coisas novas. E falar um segundo idioma, um terceiro idioma, é uma delas. É possível aprender e melhorar o seu inglês e desenvolver também, desenvolver as outras habilidades também. Então, isso vem aí um pouquinho junto com o que a gente estava falando antes. O que é a empregabilidade? Ela significa que você tem a capacidade de permanecer empregável como resultado das habilidades relevantes que você possui. Então, se você é um profissional qualificado na sua área, né, em relação a idiomas, se você investe em você, se você faz cursos, se você está o tempo todo buscando melhorar e aprimorar, é claro que a empresa vê que você é um bom investimento. E aí a sua empregabilidade, ela está ok. Né? Por quê? Porque é a capacidade que você tem, de fato, de se manter empregável, fruto das habilidades que você oferece para aquela empresa, para aquela companhia. E agora, a última, mas não menos importante, você terá mais chances de ser escolhido para estar à frente de negociações internacionais. Ah, teacher, mas eu acho que eu não quero participar dessas negociações, não é muito o meu objetivo. E, ok, tudo bem. É só mais uma razão para você entender como o inglês
vai te fazer crescer profissionalmente, tá? E aí, como eu falei no início da Masterclass, tem muitas outras razões, muitos outros motivos pelos quais você não pode deixar negligenciar o inglês. Eu coloquei aqui, esse é o nosso quinto e último. Então, a gente sabe que realmente uma pessoa que mostra que é qualificada, que tem habilidade de comunicação, ela acaba sendo mais valorizada para representar a empresa no âmbito internacional. Então, se é uma empresa que faz parcerias, né, que tem fornecedores internacionais, como eu tenho muitos alunos que trabalham em empresas assim, a gente sabe que ter essa habilidade de comunicação, saber falar inglês, faz com que você represente muito melhor a sua empresa em reuniões, em conferências com clientes, em negociações de maneira geral. Então, isso possibilita melhores negociações, uma melhor comunicação entre empresas. Então, a gente sabe que é isso, o domínio do idioma, ele é um fator decisivo para essas negociações, com estrangeiros, principalmente. Então, quem não fala inglês não pode participar dessas negociações. Eu poderia dar aqui vários casos de alunos que já relataram essas dificuldades e que foram colocados de lado porque não tinham inglês no momento dessa comunicação primordial, enfim, e acabaram não conseguindo atingir os objetivos que eles tinham. Então, a gente sabe que as empresas hoje em dia, elas querem crescer, elas querem desbravar novos horizontes, elas querem expandir, principalmente nesse momento em que as barreiras geográficas estão postas de lado, né, de certa forma. E é claro que para a empresa, se os seus colaboradores estiverem desenvolvendo o idioma, estiverem estudando, estiverem se aperfeiçoando, é isso que a empresa quer. Ela quer investir em profissionais assim. Afinal, o Google Tradutor não vai te ajudar para sempre, certo? E eu acho que isso aí está mais do que provado. Eu também vejo muitas pessoas recorrerem ao Google Tradutor para escrever um e-mail, para fazer um relatório, e é isso. Mas o Google Tradutor, na hora que você precisa falar, na hora que você precisa atender um telefonema internacional, ele não vai te ajudar. Você não vai, peraí, just a second. E aí você vai lá consultar tudo que você quer dizer no aplicativo, no Google Tradutor, e depois você vai falar com a pessoa que está do outro lado da linha. Claro que não, essa comunicação é instantânea, ela é imediata. Então, o que a gente precisa? De um profissional bem capacitado. Você vai usar o Google Tradutor para escrever um e-mail para sempre? Para escrever um relatório? Se você precisar fazer uma videochamada em inglês. Então, você precisa estar preparado para esses momentos. Então, é assim que o inglês vai te fazer crescer profissionalmente, dentre tantos outros motivos aí que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje, mas não vou conseguir. Então, vai haver um outro momento para isso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu estou lançando um curso de inglês para negócios, que é o Up You Go Business English, e eu tenho certeza que ele pode ser importantíssimo para você, que ele pode te ajudar e muito a se posicionar melhor no mercado, não somente para quem está em busca de um novo emprego, mas para todo mundo. É um curso voltado para todo mundo que quer crescer profissionalmente, se posicionar melhor no mercado de trabalho. Ok? Muito bem. Bom, e aí você me pergunta, teacher, é possível inserir o inglês na minha rotina? E agora? Será que é? É claro que é, mas é claro que é possível e é necessário inserir o inglês na sua rotina. E quando a gente fala rotina, a gente fala todos os dias, como eu falei hoje mais cedo, no início da Masterclass, é como dirigir. Se você não tirar o carro da garagem, se você não praticar a direção, estacionar, passar uma marcha, você não vai conseguir dirigir. Então, o inglês é a mesma coisa. Se você não praticar, se você não estiver rodeado do idioma todos os dias, na hora que você precisar falar, ele vai te deixar na mão. É o famoso travei, né? Ai, faltou vocabulário. Poxa vida, eu fico ali pensando em todas as minhas possíveis respostas, tudo que eu posso dizer, eu fico construindo a frase mentalmente, mas na hora não sai. E por que não sai? Pela falta de prática, ou porque você está com medo de se expor e cometer erros, mas a gente sabe que o processo de aprendizagem ele é cheio de erros, então a gente precisa sim, quanto mais você colocar o seu inglês em prática, quanto mais você treinar a sua musculatura, os seus músculos para sons diferentes, fonemas novos, melhor você vai ficar. Não existe algo do tipo, eu estudo inglês todo dia e não melhoro. Não tem como. Ou eu estudo inglês todo dia
e não saio do lugar ou estou regredindo. Não tem como. Quanto mais é proporcional, quanto mais você praticar, melhor você fica. Então, o que eu separei aqui para você hoje, e eu acho que pode ser muito útil e muito relevante. Eu separei algumas palavras e expressões essenciais para você se posicionar melhor no mercado de trabalho. O Up You Go Business English, o Up You Go Inglês para Negócios, ele não é um curso somente para quem já fala inglês, ele é um curso para todo mundo. Muita gente tem me abordado e perguntado, teacher, meu inglês ainda é muito básico, eu posso adquirir o Up Go, eu posso botar meu nome na lista de espera? Claro que sim. E aí eu vou te mostrar hoje aqui expressões, palavras que são essenciais para você se posicionar melhor. Então, se você ainda está se sentindo com nível de inglês básico, se você acha e sabe que você ainda pode melhorar, está aqui uma grande oportunidade para você. Ok? E eu estou aqui para te ajudar a atingir os seus objetivos. Então, vamos lá. Vamos ver algumas expressões, tem muito mais do que isso, tá bom, pessoal? Eu estou dando só uma pincelada aqui hoje para vocês, mas tem muita coisa legal que o UpGo vai trazer para você. Em termos de expressões, vocabulários, situações que são corriqueiras em empresas, que são corriqueiras no mercado de trabalho, no ambiente corporativo, independente de onde você trabalhe, pode ser no setor terciário, numa loja, no comércio. Ele é importante para você, sim. O inglês vai te ajudar, sim, sempre. Então, vem comigo, vamos lá, vamos acompanhar essas palavras aqui, essas expressões que eu tenho certeza que no final dessa masterclass você vai se sentir muito mais confiante para falar o inglês que você tem. Então, as duas primeiras palavras que eu selecionei, e que eu tenho certeza que muita gente ainda confunde, porque eu vejo que as pessoas ainda trocam uma pela outra, falam errado, é a diferença entre work e job, né? Que todo mundo toma as duas aí como trabalho. Ok, trabalho de maneira geral, a gente pode sim definir as duas como trabalho, mas qual é a diferença? Quando é que a gente usa a palavra work? Quando é que a gente usa a palavra job? Então eu coloquei aqui de uma forma bem clara, eu acho, bem didática para você me acompanhar. E aí o que a gente está vendo? O work, ele é utilizado também como um verbo, que é o trabalhar, a gente vai ver alguns exemplos, e um substantivo, que é trabalho. E o job, ele é utilizado somente como substantivo. Você não usa a palavra job como um verbo. Então, essa já é a primeira diferença entre as duas, tá bom? E aí, como é que a gente define o work? Eu coloquei aqui para você, me acompanha. Qualquer tipo de trabalho, então qualquer tipo de trabalho é o work. Atividade física ou mental, não precisa ser somente a atividade física, tá? Como muita gente pensa. Então, pode ser uma atividade física ou mental que você desempenha, que você desenvolve. Ela também pode se referir ao seu local de trabalho ou ao seu horário de trabalho e a uma atividade que seja remunerada ou não, ok? A gente vai ver alguns exemplos na próxima telinha. Já a palavra job, ela é geralmente empregada como uma tarefa, um serviço que você desempenha. Um emprego. Então, quando você fala, já estou adiantando aqui um exemplo, quando você fala I have a job, eu tenho um emprego, tá? Pode ser um dever, uma responsabilidade, e em geral refere-se ao trabalho que é pago. Enquanto a gente viu ali que no work a gente pode ter uma atividade remunerada ou não, quando a gente fala de job, a gente se refere ao trabalho que é pago. Então, vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos com a palavra work, cumprindo aí esses diferentes significados. Então, quando a gente fala I have a lot of work to do, eu tenho muito trabalho a fazer, eu tenho muitas atividades a fazer, eu tenho muitas coisas para fazer. Então, I have a lot of work to do. E aí você pode empregar isso para diversas coisas. Pode ser uma atividade física, como a gente colocou na tela anterior, pode ser uma atividade mental também. Então, a gente usa a palavra work. Você não pode usar aqui I have a lot of job to do, tá bom? Não fica bem empregado. No segundo exemplo, ó, I am at work. Eu estou no trabalho. Então, aqui a palavra work, ela se refere ao seu local de trabalho. Então, olha que interessante, né? A gente está usando a mesma palavra,
mas com uma função um pouquinho diferente. I am at work. Ou I am at work right now. Eu estou no trabalho agora. Ok? Terceiro exemplo. I go to the gym after work. I go to the gym after work. Ou seja, eu vou para a academia depois do trabalho. Então, aqui, o trabalho, na verdade, a palavra work, ela está sendo empregada muito mais como um horário de trabalho. Então, depois do seu horário de trabalho, você vai para a academia. Isso é bem legal e eu acho que pode te ajudar bastante, porque muitas vezes, de fato, as pessoas confundem o emprego das duas palavras. E, por fim, I am working at the moment. I am working at the moment. Eu estou trabalhando no momento. Então, você acabou de ver aí a mesma palavra, work, empregada com o verbo, como substantivo e com significados diferentes dentro dessas possibilidades que a gente colocou aqui, ó. Vou até voltar. Qualquer tipo de trabalho, uma atividade física ou mental, o seu local de trabalho e o seu horário de trabalho e uma atividade remunerada ou não, ok? Muito bem, maravilha. Então, quando a gente fala I go to the gym after work, aqui é o seu horário de trabalho. I am at work é o seu local de trabalho e por aí vai, tá bom? Muito bem, vamos lá. Quais são os exemplos que a gente pode dar para a palavra job? E aí eu coloquei entre parênteses para a gente poder lembrar daquelas características que a gente colocou anteriormente. I have a job for you. I have a job for you. Eu tenho uma tarefa para você. Eu tenho um trabalho para você, um serviço. Então aqui a palavra job vai entrar como tarefa, como serviço que eu tenho para você, ok? Her job as a police officer is to protect the people. Her job as a police officer is to protect the people. Ou seja, a responsabilidade dela como uma policial é proteger as pessoas. Então, aqui a palavra job foi empregada como responsabilidade, um dever, tá bom? Como a gente colocou lá atrás. I got a job after college. I got a job after college. Eu consegui um emprego depois da faculdade. E aqui a palavra job entra como emprego. E por fim, I spend my weekend doing job around my house. I spend my weekend doing job around my house. Ou seja, eu passo o meu final de semana fazendo atividades, serviços na minha casa, ao redor da casa. Ok? Então, de novo, é claro, pessoal, tem muito mais do que isso. Aqui são apenas alguns exemplos que eu selecionei para trazer para vocês hoje, que de fato possam agregar, porque eu sei que são duas palavrinhas que causam muita confusão. Eu vejo, às vezes, as pessoas empregando elas errado. Então, eu trouxe para você ver que o Up You Go Business English não é um curso só para quem tem conhecimento já do idioma, mas até mesmo para você que está começando, que tem pouca ou alguma experiência com inglês, mas tem o interesse de se destacar, se posicionar melhor no mercado de trabalho e quer estar pronto para as oportunidades. Desde que você queira, se tiver essa intenção aí dentro, eu posso te ajudar. Bom, vamos lá. Agora eu selecionei aqui duas coluninhas de palavras que também são muito comuns no ambiente corporativo, no mercado de trabalho, para que você ganhe mais intimidade com elas. Tá? Então, são palavras que são muito usuais, que são muito utilizadas, e o objetivo é que você, de fato, ganhe mais intimidade com elas no seu ambiente de trabalho. Então, vamos lá. A primeira que eu selecionei aqui são duas siglas, né? Duas abreviações, que são muito comuns também, que é o CEO e o CFO. O CEO é o Chief Executive Officer, ou seja, é o diretor executivo da empresa, de qualquer empresa, tá bom? A gente escuta muito falar de CEO da empresa, né? Enfim, a gente já sabe aí por dedução que é o diretor da empresa, mas é importante a gente aprender o significado da sigla. Chief Executive Officer, e aí a gente vai aí seguindo a mesma lógica para o CFO, que é o Chief Financial Officer, que também é o diretor financeiro da empresa, ok? Então, esse é o objetivo aí dessas duas siglas que a gente está vendo agora. Bom, vamos seguindo para o nosso teamwork. Teamwork nada mais é do que um trabalho em equipe,
né? Que é o trabalho colaborativo, quando você faz parte de um time, o trabalho num time dentro da empresa. A gente sabe que hoje em dia ninguém trabalha sozinho, né? A gente precisa se conectar com as outras pessoas, com os nossos coworkers. Então, a ideia de teamwork, ela é cada vez mais presente. A palavra boss, que eu acho que todo mundo, a maioria já ouviu falar, que significa chefe, né? O seu chefe é o seu superior, ok? A gente tem a palavra deadline. O que é um deadline? Que também é muito comum para negociações, para relatórios, alguma tarefa, algum resultado que você precisa enviar. Na verdade, o deadline, ele é a data limite aí, ou o horário limite para você entregar alguma tarefa, algum relatório, algum trabalho, né, algum resultado, tá? Então, esse é o seu deadline. Bom, vamos seguindo. A gente tem a palavra brainstorm, e provavelmente também, se vocês não aplicam, já ouviram falar em algum outro momento. O que é um brainstorm? Em geral, o brainstorm é uma reunião de opiniões e ideias para você criar um produto ou um serviço. Então, é quando você encontra, né? Quando você faz um brainstorm, é quando você tenta encontrar aí as melhores ideias, você e a sua equipe, quando vocês fazem um brainstorm, as melhores ideias, as melhores opiniões para você criar um produto novo, um serviço novo, enfim, qualquer que seja o projeto, tá bom? Bom, vamos seguindo, a gente tem a palavra feedback, que a gente usa muito, né? Às vezes até mesmo no português a gente usa a palavra feedback, quando na verdade a gente quer falar sobre resultado, né? A gente quer falar sobre um retorno, uma avaliação que muitas vezes os funcionários recebem em relação ao desempenho deles na empresa. Então, a gente pode chamar de performance review também, ou feedback, e nada mais é do que essa avaliação que todo mundo passa para receber um retorno do seu desempenho na empresa, dos seus resultados, e enquanto você está trabalhando ali. A gente acaba usando feedback para muitas outras coisas também, né? Então, eu dou feedback para os meus alunos dão feedback para mim, então não deixa de ser uma palavra relevante aí para todos os tipos de situação, não somente para o ambiente corporativo. Bom, seguindo a listinha, a gente tem a palavra insight, que é quando você tem uma ideia, né, uma ideia genial, ou finalmente você encontrou a solução para um problema ou para algo, então é quando você tem um insight, ok? Business plan é algo mais simples também da gente identificar, que é um plano de negócios, né? Então, qual é o business plan da empresa? Qual é o plano de negócio da empresa? O que de fato ela planeja construir, ela planeja criar, tá bom? Qual é o business plan que a empresa tem? Layout, a gente tem essa palavrinha no nosso computador, né? E é uma palavra bem comum também. O layout nada mais é do que o esboço, uma estrutura de um design ou de um projeto, tá bom? Vamos passar ali para a nossa segunda coluninha. A gente tem a palavra brand. A gente usa brand de maneira geral para falar sobre a marca de algo, né? Então, pode ser de coisas simples como roupas, sapatos, bolsas, enfim. Então, brand entra aí como a marca de algum produto, ok? Budget também é uma palavra muito comum, que está muito associada às despesas ou orçamento de uma empresa. Então, qual é o budget da empresa, né? O que ela tem ali para gastar? Qual é o orçamento dela para um fim específico? Pode ser para um projeto, enfim, ou ao longo do ano, e aí é claro que vai depender da empresa e do cronograma dela. A gente tem a palavra meeting, eu acho que essa é uma palavra que a maioria está acostumado, né? Meeting é uma palavra que significa encontro, mas a gente ela se popularizou como reunião, e a gente fala de business meeting all the time, né? Ou seja, reuniões de negócio, e meeting at work, ou seja, reuniões no trabalho, e hoje em dia essas reuniões elas podem ser presenciais, hoje talvez nem tanto, mas via telefone, via vídeo, enfim, outros formatos de mídia. Então, meeting é uma palavra que a gente usa muito no ambiente de trabalho para falar sobre reuniões, ok?
Bom, vamos caminhando. A gente tem agora networking, que nada mais é do que a sua rede de contatos, que são as pessoas com as quais você se conecta. Isso é muito importante. A gente falou sobre isso hoje no início da Masterclass. Então, o seu networking é a sua rede de contatos, então são pessoas com quem você faz negócios, com quem você identifica oportunidades, você faz parcerias e você solidifica ali as relações, tá? Então a gente sabe que é importantíssimo a gente ter um bom networking profissionalmente falando. Vamos à palavra pitch, que costumeiramente eu posso dizer aí que em inglês ela é muito utilizada como uma argumentação para um plano de negócios, né? Então, qual é o pitch? Para uma reunião de vendas, enfim, ou mesmo para apresentar uma ideia ao restante da sua equipe. E ela, literalmente, ela é o DNA da sua ideia, para você conquistar os seus interlocutores. Então, qual é o pitch que você vai utilizar? Qual é o DNA ali da sua ideia para você conquistar o seu cliente, o seu fornecedor, enfim, os seus parceiros comerciais. Startup, aqui saiu, yes, startup, saiu junto. Vamos lá, o que é uma startup? A gente fala bastante sobre elas, são empresas emergentes, né, vamos dizer assim, no mercado, e são empresas inovadoras, principalmente no quesito tecnológico, tá? Então, basicamente, são essas empresas aí que a gente chama de startups, né? Se a gente for trazer para o português, a gente fala, startup, fulano trabalha numa startup, mas a gente sabe que, então, são essas empresas aí que são empresas novas no mercado e que têm muita relação com a tecnologia. Turnover, o que é o turnover de uma empresa? O turnover de uma empresa, essa é uma palavra que já faz parte do vocabulário do mundo dos negócios. Por quê? Porque essa palavra é um dos principais índices de satisfação dos funcionários. Tá? Então, é muito utilizado no ambiente corporativo também, no ambiente do mercado de trabalho, para a gente falar para a gente medir aí a satisfação dos funcionários. Chegando ao final, a gente tem trends, que é muito associado à tendência, né? Então, hoje a gente fala, qual a trend? E aí a gente quer falar sobre tendência, tá? Então, são palavras também muito utilizadas no mundo dos negócios. A palavra trend, a gente vê outros empregos dela também. E aí, por exemplo, marketing trends, quais são as tendências, né, de marketing, por exemplo, de uma empresa? Quais são as inovações que essa empresa apresenta, tá? Então, a gente pode dar o exemplo como marketing trends. E, por fim, a gente tem a palavra big picture, que nada mais é do que uma noção geral ou macro de uma determinada questão. Qual é a big picture aí, na sua opinião? É positivo ou negativo? Enfim, a gente está falando de um contexto mais genérico e não isolado ou específico. Ok? Muito bem. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui para mim. Eu espero que todo mundo esteja acompanhando. Vamos seguir, a gente está caminhando aí para o final da nossa Masterclass. Lembrando que a gente tem um conteúdo, essa é só uma pincelada, tá bom, pessoal? A gente tem um conteúdo muito maior no Up You Go Business English, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu separei algumas frases que também são bastante comuns no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. E aí eu vou passar por elas rapidamente, vou falar sobre elas, e caso vocês tenham também outras sugestões, podem deixar para mim depois. We have a deal, nós temos um acordo. He has been or he's been promoted, ele foi promovido. São palavras bem específicas, né? Deal, promoted. Teamwork can make a difference. Trabalho em equipe pode fazer a diferença. Olha o teamwork aí aparecendo para você. I'm going out for lunch. Eu estou saindo para almoçar. Então, também é muito comum quando a gente está ali com os nossos coworkers num dia de trabalho. Hoje nem tanto, porque muitas empresas não estão fazendo trabalho remoto. Então, essa é uma frase que talvez as pessoas não usem mais tanto, mas I'm going out for lunch sempre foi bem comum. He is with a customer at the moment. Ele está com um cliente no momento. Então, olha a palavra customer aí, que também é uma palavra bem interessante. If you have any question, please let me know. E se você tem alguma pergunta, por favor, me avise.
And the people I work with are really committed. The people I work with are really committed. Ou seja, as pessoas com quem eu trabalho são realmente comprometidas. E aí também essa é uma palavra relevante, que é a palavra committed. Aqui tá sendo empregada no final da frase, mas também é um verbo, enfim. E você pode também falar sobre você, né? Se você é uma pessoa committed com o trabalho, isso é uma característica super positiva. E agora, para a gente encerrar mais para o final, eu separei aqui algumas coisas que você não pode esquecer. Don't forget, do not forget. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente da empresa, o ambiente do seu escritório, de onde você trabalha, é um ambiente profissional, né? É um ambiente formal. Então, a gente tem que manter esse grau de formalidade, seja em inglês, seja em português, em qualquer língua que você esteja utilizando, a gente precisa ser educado, a gente precisa ser polite. Então, nunca esquecer de dizer good morning quando você chega, né? Se você vai dar um bom dia, então não custa nada a gente falar um good morning, good afternoon, boa tarde. Good evening, quando você está chegando depois das 18 horas, isso eu vejo bastante, muito cuidado para você não chegar num lugar depois das 18 horas e dizer good night, porque a gente sabe que good night é uma despedida, a gente usa quando a gente está saindo. Então, good evening quando você chega, good night quando você está saindo, have a good day, have a good evening, have a nice weekend, que são expressões que a gente utiliza muito quando a gente se despede para desejar à pessoa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom final de semana. Então, dentre tudo isso que a gente falou aqui, tudo é relevante, né? Desde o início até esse vocabulário mais específico agora. A gente sabe que, e aí eu vou voltar um pouquinho, vou interromper aqui o meu compartilhamento e vou falar um pouquinho com você para a gente ir chegando ao nosso fim, ao fim dessa Masterclass, que eu amei fazer, que eu amei estar aqui, porque é o que eu gosto, é o que eu quero entregar para você, é a minha paixão, é a minha missão. Não é à toa que eu sou professora há 20 anos, mais precisamente há 20 anos, e é o que me realiza. Então, eu sei que o inglês pode e vai transformar a sua vida. Mesmo que ele seja um inglês básico ainda, então ele pode ser desde o inglês básico até o inglês avançado, o mais importante é você querer melhorar, é você querer aprender, é você querer aperfeiçoar o inglês que você já tem. É isso que vai fazer você se diferenciar no mercado de trabalho, na sua empresa, na hora de ganhar uma promoção, na hora de ser escolhido para fazer uma negociação com o cliente. Então, a empresa, ela quer investir em profissionais que estejam buscando se qualificar, que estejam buscando melhorar. E é isso que vai fazer a diferença no seu crescimento profissional e no seu crescimento pessoal. Então, eu vou voltar lá no início, quando a gente falou que é difícil a gente distinguir, né, um crescimento profissional sem um crescimento pessoal e vice-versa. Se você fala inglês, se você se comunica, se você está estudando, se você está melhorando, você tem os dois tipos de crescimento ao mesmo tempo. Você vai crescer profissionalmente e você vai crescer pessoalmente. E se você também está estudando, está buscando melhorar o seu inglês para aproveitar mais momentos prazerosos e pessoais, como uma viagem, uma experiência gastronômica, é claro que você pode usar esse inglês que você está construindo também para crescer profissionalmente. Então, o objetivo é para você crescer. Hoje, por acaso, a gente acabou dando uma ênfase aqui ao crescer profissionalmente, mas eu quero que você guarde essa informação, eu quero que você lembre que o crescer pessoalmente ele está associado ao crescer profissionalmente. Então, lembra que a gente precisa aprender inglês, a gente precisa aprender a se comunicar em inglês para se destacar melhor aonde você estiver. E esse é o meu objetivo. Então, eu vou te entregar daqui a pouquinho o Up You Go Business English, que é um curso de inglês para negócios, mas não somente para quem está desempregado, para quem não está trabalhando, eu volto a dizer isso, a repetir, para todo mundo. Desde que você queira se posicionar melhor, desde que você queira estar pronto para as oportunidades, esse curso ele é para você. A gente vai falar de muitos temas interessantíssimos para qualquer ambiente de trabalho. Então, você tem que querer melhorar, você tem que querer investir em você. Então, esse é o meu recado para você hoje. Eu espero que tenha sido
produtivo, para mim foi maravilhoso. Eu espero que você tenha curtido, gostado, que você tenha visto utilidade em todo esse vocabulário, em tudo que a gente conversou aqui hoje. E a gente se vê em breve, ok? Então, um beijo, boa noite a todos e até a próxima. See you!